Olá meus amigos, olá minhas amigas, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, que possamos, através do Divino Mestre, trazer para os nossos corações e nossas mentes o seu Evangelho, seus ensinamentos, e que possamos levar para o nosso dia a dia, para o nosso contato com o próximo, nas nossas vivências, nas nossas experiências, levar todos esses ensinamentos, esse conhecimento que estamos adquirindo aí ao longo da nossa caminhada. Bom, o título das reflexões da noite é Educar Nossa Voz. É um título assim, bastante interessante. A base para esse estudo está no livro Bênção de Paz, do Chico Emmanuel, no capítulo 20, intitulado Pontos do Explicador Espírita. Então, assim, é um texto bem direto, bem objetivo, onde ele vai falar desses pontos do explicador espírita, e daí não serve somente para os palestrantes, para os instrutores de grupo de estudo, mas acaba servindo para todos nós, porque de uma certa forma seremos esse explicador nas nossas experiências cotidianas. Então isso é muito importante para a gente poder se colocar aí nessa condição de trabalhador a todo instante, a todo momento. E ele vai pegar um versículo da segunda carta a Timóteo, ele vai pegar o versículo 5 do capítulo 4 e vai fazer um estudo em cima deste versículo. O versículo fala assim: Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então essa é a recomendação do Paulo ao Timóteo. Bom, o que é importante para a gente numa reflexão inicial? É que possamos aí nos colocarmos no lugar do Timóteo. Então é um ponto assim que a gente de entendimento, ou seja, em vez de eu ter aquele olhar do que o Paulo estava falando para o Timóteo, eu pensar assim, o Paulo está falando isso aqui para mim agora. E é esse o objetivo da escritura. Essa escritura ela durou tanto tempo para chegar até nós, para que a gente, de alguma forma, consiga absorver esses ensinamentos. Então, assim, essas recomendações, esses conselhos que o Paulo está dando aqui ao Timóteo nessa carta, é como se ele estivesse falando para a gente. Então, nos coloquemos aí no lugar do Timóteo e ouçamos os ensinamentos, os conselhos que o Paulo está trazendo nessa carta. Então, vou fazer uma breve contextualização aqui da carta, só para a gente poder entender o que é realmente, quais as características principais dessa carta. E daí fica a leitura recomendada da carta na sua íntegra, não é muito grande, então vale a pena a leitura com certeza. Então essa segunda carta ao Timóteo é um dos livros do Novo Testamento, da Bíblia, escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso para o seu discípulo Timóteo. É considerada uma carta pastoral e provavelmente o último texto escrito por Paulo antes de sua morte. O Paulo estava em Roma nessa época, durante a prisão, e o Timóteo ele estava em Éfeso. Então ele endereçou essa carta aí ao Timóteo em Éfeso. Então ele estava ali. É uma carta que tem um tom mais pessoal, emocional e despedida. Então é uma carta assim que ela é direcionada pessoalmente ao Timóteo. Então a gente tem outras cartas assim que vão para a comunidade, onde o Paulo ele trata os assuntos de uma forma mais ampla, levando ali os conselhos para todos ali daquelas comunidades cristãs que ele havia fundado. E essa aqui não, é uma carta direta
pro Timóteo, por isso que eu falei no início, da gente, né, se colocar no lugar do Timóteo, porque é uma carta como se fosse aquelas cartas antigas que a gente escrevia, né, antes da internet e tal. A gente mandava uma carta para uma pessoa mesmo, então é mais ou menos isso aqui que a gente tem, né? E ela é destinada a encorajar Timóteo em sua liderança cristã, né? Então Paulo ali estava no final da vida e ele meio que estava, né, passando o bastão e já deixando ali os seus discípulos levarem a mensagem adiante através desses trabalhos aí nessas localidades. Eu peguei aqui 5 principais temas da carta. O primeiro é perseverança na fé. Paulo incentiva Timóteo a permanecer firme, mesmo diante, né, de perseguições e dificuldades. Ele lembra que servir o Evangelho envolve sofrimento, mas também propósito, né? Então é algo que está também nos ensinamentos de Jesus, e Paulo vem lembrando isso, né? Então Jesus falou aos apóstolos, né, que eles seriam perseguidos, que eles passariam por tribulações. A própria vida, né, desses apóstolos após a crucificação, a própria vida de Paulo, a gente já consegue perceber todas essas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, como ele coloca aqui, é um propósito, é um caminho ascensional, né? Todos esses espíritos aí se iluminaram nesse processo, né? Então é uma dica aí pra gente permanecer firme mesmo diante dessas perseguições e dificuldades, né? O segundo ponto, né? Fidelidade à palavra de Deus. A carta enfatiza a importância de ensinar a verdade corretamente, evitar falsos ensinamentos, permanecer fiel às Escrituras, né? Então isso aqui é uma dica importante para a gente atualmente, né? Então se a gente for falar, for ensinar, né, ensinar a verdade corretamente, né? E obviamente evitar os falsos ensinamentos, né? Uma coisa está ligada à outra. E permanecer fiel às Escrituras, ou seja, a gente tem uma base de Escrituras que a gente tem que manter essa fidelidade. Então nós dentro da doutrina espírita, nós temos, né, Allan Kardec, Chico, né, mais recente, um pouco mais antigo o Novo Testamento, um pouco mais antigo o Velho Testamento. Então essa base ela veio sendo construída ao longo do tempo e uma coisa veio complementando a outra, né? Então é o que nós chamamos aí das 3 revelações, né, onde nós devemos, né, essa fidelidade a esses textos sagrados, esses textos antigos e os textos mais recentes também, né? Bom, terceiro ponto, liderança e responsabilidade. Timóteo é orientado a ser exemplo de conduta, ensinar outros líderes e corrigir com paciência e sabedoria, né? Então, é uma dica para a gente, né? Ser exemplo de conduta, ou seja, que a minha conduta seja a minha fala, né? Então, em vez de eu ficar falando e fazendo outra coisa, não, que a minha conduta ela fale por si só, né? Não preciso ficar falando, eu preciso fazer, né? Ensinar outros líderes, ou seja, você ir ao longo do tempo auxiliando outros, né, que estão, né, chegando nessa caminhada. Tem um processo ali de auxílio aos mais jovens, no sentido de mostrar para eles o caminho certo e como que as coisas devem caminhar, e corrigir com paciência e sabedoria, né? Então, não usar essa sabedoria, esse conhecimento para agir de uma forma mais bruta, né, mais severa, assim, usando paciência, calma, para poder levar esses conhecimentos. Item 4, aviso, né, sobre tempos difíceis. Paulo alerta que surgiriam pessoas egoístas, amantes do dinheiro, afastados da verdade. Então, isso serve como orientação para a vigilância espiritual. Então, olha o quanto que isso é importante para a gente nessa caminhada também. Então, se naquela época ele está alertando Timóteo que essas pessoas surgiriam, hoje também fica esse alerta para todos nós, né? Os egoístas, os amantes do dinheiro, os afastados da verdade.
Então, tá aqui, mais uma vez, fazendo uma referência a um ensinamento evangélico, a questão da vigilância, orar e vigiar. Então, a vigilância, ela tem que estar a todo momento presente aí em nossas vidas. E, finalizando o item 5, despedida de Paulo. A carta termina num tom forte de despedida. Paulo declara aí no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então ele é como se ele estivesse se despedindo mesmo ali de Timóteo, nessa famosa frase, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, mostrando essa perseverança que ele teve após a conversão, de combater esse bom combate, de terminar essa corrida guardando a fé. Então ele traz um ensinamento muito forte aqui para o Timóteo e consequentemente para todos nós, desse bom combate, ou seja, dessa luta mesmo que é permanecer aí no caminho do bem, no caminho correto. E um resumo simples da carta, é uma carta de mensagem final, de coragem, fidelidade, responsabilidade espiritual, e mostra um líder experiente passando o seu legado a um discípulo mais jovem. Então, como eu falei, vamos nos colocarmos aí no lugar do Timóteo, recebendo esses ensinamentos do Paulo, trazendo todos esses ensinamentos para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, e assim poderemos, quem sabe, um dia terminar falando como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Esse foi o resumo breve sobre a carta. No livro, Pontos do Explicador Espírita, ele vai pegar o versículo 5 do capítulo 4, vou repetir aqui, só para a gente lembrar. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu mistério. Então esse é o versículo. O livro ele vai iniciar assim: educar a voz para que se faça construtiva e agradável. Então no livro a gente vai ter várias dicas, vários conselhos para a nossa ação diante desse trabalho que a gente tem de levar o Evangelho para o mundo através do nosso exemplo, através da nossa fala e através dos nossos pensamentos. Então primeiro ele fala: educar a voz, para que ela se faça construtiva e agradável. Então a nossa voz ela tem que ser construtiva e agradável. Então se ela não for construtiva e agradável, a gente precisa educar essa voz. E daí vale uma reflexão, uma análise interior para que cada um possa identificar isso. E daí eu preciso educar essa voz. Educar essa voz o quê? Educar o coração, educar o sentimento, para que, a hora que isso surgir pela voz, pela fala, já esteja controlado. Então uma voz que não é construtiva, uma fala que não é construtiva nem agradável, como está lá no ensinamento evangélico mesmo, surge inicialmente no coração. Então se a gente não educar esse ponto inicial, essa energia que surge ali lá no nosso coração, a gente vai ter uma voz que não é construtiva e nem agradável. Adaptar-se aos ouvintes, abordando-lhes o coração. Olha que interessante, A gente saber ali atingir esses corações, adaptar aos ouvintes. Então, dependendo da situação, imaginar aí um palestrante que viaja muito, que vai a muitos lugares. Então a gente sabe que às vezes muda de cidade, muda de centro, muda de estado. Você vai ter ali algumas características desses centros espíritas que são um pouco diferentes, um pouco, assim, acaba não sendo muito, mas tem pequenas diferenças, Então na própria plateia, então a gente tem que ter essa noção. É como se a gente estivesse
na rua e a gente fosse encontrando vários tipos de pessoas e a gente vai ter que meio que adequando ali a nossa conversa. Então, com uma pessoa você conversa de um jeito, com outra pessoa você conversa do outro, você vai adaptando, ou seja, você vai tentando se fazer entender, né? Entendido, melhor dizendo. Então, assim, não adianta nada a gente falar muito, muito bonito e tal, se a pessoa não entende, né? Então a gente vai, né, tendo que ter essa adaptação aí, né, ao longo dos diversos ouvintes, como ele coloca aqui. Uma adaptação ao ouvinte, né? É como se a gente imaginar Jesus falando para todos nós e ele viesse, né, com aquele linguajar, né, superior, né, de um Cristo e a gente não ia entender nada, né? Então, assim, do que valeria tudo isso? Então ele veio e se adaptou, né, a uma fala que fosse compreensível, né? Então é mais ou menos por aí. Falar com sinceridade, sem aspereza, né? Isso aqui é muito interessante, é muito importante também. Não ser sincero, ser verdadeiro, e usar isso de uma forma simples, humilde, né? Sem aspereza, né? Sem querer ali demonstrar conhecimento, demonstrar superioridade, né? Buscando simplesmente ser um instrumento dessa espiritualidade maior, buscando, né, transmitir essa mensagem que vem do alto, né? A gente precisa ter essa humildade também. A gente trabalha muito como um instrumento do alto em diversas situações, não somente no trabalho dentro da casa, como eu havia comentado. Às vezes você está na rua e você é inspirado a estar interagindo com alguém e ali você é um instrumento da divindade, da espiritualidade superior. Porque quem está encarnado é você. Então é você que tem que fazer esse trabalho de encarnado. Então você será intuído. Se você tiver disposição, com o coração aberto, né, tranquilo, você vai ser um bom instrumento, né, nesses trabalhos aí que são propostos, né. Situar os princípios doutrinários acima de quaisquer ideais pessoais. Isso aqui é muito importante, né. Então está lá no texto do Paulo ao Timóteo, né, falando isso, que ter essa fidelidade ao texto, ter essa fidelidade a todas essas informações que já chegaram para a gente através de todos esses livros, de todos esses textos, né? Então, situar os princípios doutrinários acima de quaisquer ideias pessoais, né? Então, se eu tenho uma ideia pessoal, se eu tenho alguma coisa, né, guarde, né, guarde para você, né, que eu guarde para mim, e a gente vai refletindo isso ao longo do tempo. Mas nesses momentos cruciais, onde a gente às vezes fala para muitas pessoas, ou a gente está num momento de conversa, de consolo, é importante a gente manter esses princípios doutrinários, né? Fidelidade, né, aos ensinamentos. Jamais transfigurar a verdade em bastão de castigo, né, mas dosá-la e usá-la no veículo do amor, a maneira de esclarecimento e remédio, renovação e consolo, escora e incentivo à prática do bem, né? Isso aqui é muito importante, que a verdade ela não pode ser esse bastão de castigo, né? A gente tem que saber utilizar isso, né? E como ele coloca, né, dosá-la e usá-la no veículo do amor, ou seja, tem que ter amor envolvido, tem que ter todo esse sentimento sublimado, nesses momentos, né? Então, como ele coloca ali, né, sem usar de aspereza, de arrogância, que a gente possa usar o esclarecimento, né, como esse incentivo à prática do bem, né? Então, sem ser aquela coisa de castigo, de que se não faz isso vai acontecer isso. E o espírito tem essa mania também, né? Às vezes não somente as outras religiões não, né? Se não faz isso vai para um umbral, né? Tem uns medos aí que a turma coloca também, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque, né, cada espírito que desencarna é um processo individual, é um processo, né, completamente diferente do outro. Então não dá para a gente afirmar certas coisas, né, de uma forma certeira. Então
assim, muito cuidado nessas horas para a gente não usar o ensinamento para ficar assustando, para ficar colocando medo, né? Mas o que a gente tem que fazer é esclarecer, né? Esclarecer e orientar. E a pessoa ela tem que ter a capacidade de compreensão e reflexão também, né? Que cada um vai ser sondado ali no coração, né, de acordo com aquilo que é. Então ele vai receber aquilo. Então você pode falar a mesma coisa para duas pessoas e elas vão ter um entendimento diferente. Aquilo vai atingi-lo de uma forma diferente. Então elas terão que fazer essas reflexões. Então cabe a nós somente sermos humildes, tranquilos nesse processo, e ajudar, né? Ajudar sempre. Bom, e ele continua, né? Evitar conceituações de palavras que sugiram ódio ou violência, desprezo ou terror, condenação ou pessimismo, né? Tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, né? Então, ódio ou violência, a gente tem que fazer o contrário disso, né? Amor e paz, né? Desprezo ou terror, né? A gente tem que fazer o contrário disso, né? Condenação ou pessimismo, então evitar as condenações, né? A gente ser otimista sempre. A gente tem em mãos assim, ensinamentos, né, valiosos, que a gente utilize isso aí de uma forma, né, otimista, de uma forma para engrandecer, né, o ambiente, engrandecer ali a conversa, engrandecer a palestra, engrandecer a instrução, né, que a gente tenha sempre esses sentimentos mais elevados nestes momentos, né. Esse aqui, o próximo é muito interessante. Estudar sempre a fim de oferecer recursos verbais sempre mais vastos à inspiração da vida maior, né? E ele coloca vida maior em maiúsculo, com V maiúsculo e M maiúsculo. Então o que ele está falando? Que nós somos inspirados, né? Então ele está falando que oferecer recursos verbais sempre mais vastos à inspiração da vida maior. Ou seja, os espíritos, né, benfeitores, eles vão, né, nos inspirar nesse processo. Então, assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aperfeiçoo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu me dedico, quanto mais disciplina há em mim nesse processo de evolução espiritual, né, mais recursos eu vou oferecendo a esses espíritos, né? E ele fala aqui especificamente de recursos verbais também. Isso aqui é muito interessante, da gente aprimorar o nosso linguajar, né? Da gente valorizar a nossa língua, né? A nossa língua portuguesa, né? Buscar aprender cada vez mais sobre a nossa língua, sobre as palavras, os sinônimos aí que a gente pode estar utilizando, porque é uma evolução que acontece em todos os sentidos, né? Então a evolução espiritual, ela vai ser uma evolução em todas as áreas, nas áreas da ciência. Então a gente vai aprender cada vez mais sobre a matemática do universo, né, sobre a linguagem do universo, sobre a ciência do universo, sobre a física do universo, sobre as questões morais do universo, porque tudo isso faz parte de Deus, né? Tudo isso, né, Deus está, né, e nele está também. Então, os recursos verbais, eles são importantes, porque o espírito superior, ele tem muito recurso verbal, né? E se ele não encontra isso em nós, ele não consegue, às vezes, passar a mensagem. A gente fica meio que limitado. É como se a gente quisesse, fizesse uma analogia, né? Se a gente quisesse inspirar uma criança a estar falando algo, mas ela não conhece as palavras que a gente quer falar, né? E daí ela não vai conseguir transmitir aquilo, porque ela não conhece. Então, se a gente não oferece esses recursos verbais, né, cada vez mais avançados, a gente fica limitado no nosso trabalho também. Então, a evolução ela tem que acontecer em todos os sentidos. Tolerar as críticas e aproveitá-las. É bem simples esse aqui, né? Então, ou seja, se a crítica vem, eu tenho que, de início, né, tolerar essas críticas, entender, né, que de alguma forma aquilo pode ser útil para mim e aproveitá-las, né? Então é sempre aquela ideia, né? Se a pessoa fala algo de você, cabe uma reflexão, né?
Se ela está falando a verdade, e eu acabo concluindo que aquilo que ela falou é verdade, então eu tenho que aproveitar isso. É isso que ele está colocando, né? Ah, você é aquilo, você é isso. Então, aí eu paro, penso, bom, será que eu sou isso mesmo? Ah, eu sou. Então eu vou aproveitar isso, vou mudar isso, né? E isso, né, requer muita humildade, né? E tolerar essas críticas. Por exemplo, se ela fala alguma coisa e eu concluo que aquilo não é verdade, que é só uma calúnia mesmo, que é só uma difamação, né, para que eu vou dar importância? Se não é verdade, né? Aí o problema está com a outra pessoa, né? Ela que vai ter que se virar com isso, né? Então, nos dois pontos, nas duas situações, né, a gente tem sempre um caminho assertivo a seguir, né? Se não for verdade, a gente não precisa, né, se preocupar realmente. E se for verdade, é uma oportunidade que a gente tem de mudança, de transformação, né? Jamais valer-se da pregação para combater adversários ou hostilizar criaturas com as quais ainda não consiga afinizar-se de todo, né? Olha que interessante isso aqui, né? Da gente não usar a pregação para combater adversários. Ou seja, está falando que a gente ainda tem adversários, né? A gente ainda tem pessoas com quem as quais a gente não consegue, né, se afinizar, né? Então, combater esses adversários ou hostilizar essas pessoas, né? Então, esse é um ponto importante. Ali não é um momento para isso, né? E nunca será um momento para a gente fazer isso com essas pessoas, né? A gente combater, da gente hostilizar. O ensinamento para a gente, ele é completamente diferente. É um ensinamento de buscar o amor, de buscar a fraternidade, de buscar o entendimento, de buscar a paz, né? Então esse é o maior ensinamento. Então jamais valer da pregação para esse combate aí aos adversários e, né, hostilizar essas pessoas, né, com as quais ainda não nos afinizamos. Respeitar as crenças e pontos de vista do auditório sem elogiar-lhe as ilusões e os preconceitos, né? Esse aqui é um ponto bem interessante, porque, como eu falei, né, às vezes você pode estar falando num ambiente um pouco diferente, né, e daí é necessário esse respeito, né, respeitar essas crenças e pontos de vista. Então, às vezes, em grupo de estudo, isso acontece muito. Às vezes a pessoa começa a falar e você percebe que ela foge um pouco ali dos ensinamentos e tal, e ela está falando, né, de uma coisa, às vezes, por exemplo, né, mais espiritualista e não tão dentro do espiritismo, né? Então, respeitar, primeiramente, sem elogiar-lhe as ilusões, né, e os preconceitos. Ou seja, você respeita aquilo, mas também você não vai, né, elogiar, você não vai dar guarda para aquilo, né? Você vai ter um contraponto seu, às vezes, doutrinário, dentro, né, da doutrina espírita, por exemplo, dentro dos evangelhos, dentro dos textos sagrados, onde isso serve de base, serve de ponto definidor, às vezes, dessas ideias, mas, né, tem que saber estar diferenciando isso. Porque senão não faz sentido, né? A pessoa ali está falando algo que é contrário e daí você, né, elogia e então você acaba, né, colocando aquilo em evidência sem que isso deva acontecer. Então é um ponto importante, mas sempre, né, com respeito, com cordialidade, com paciência e saber lidar, né, com essas situações. Abster-se de instalar dúvidas ou perguntas no espírito daqueles que lhe prestam atenção, sem soluções ou respostas convenientes, né? Então, às vezes, ficar, né, colocando dúvidas, perguntas, às vezes receios, né? Então, que a gente leve ali, ou às vezes faça uma pergunta, né, provoque uma dúvida, mas leve essas respostas, ou tenta levar uma resposta ali
mais convincente e assim por diante, porque o objetivo é sempre esclarecer, ajudar nesse processo, né, e nunca atrapalhar, né? Então, assim, é importante que a gente instigue as perguntas e instigue as dúvidas, assim, no sentido de que a pessoa busque também por si mesma as respostas, né? Mas em pontos cabais, principais, assim, a gente tem que ser aquele que vai esclarecer realmente, aquele que vai auxiliar nesse processo. Tratar os ouvintes na condição de familiares e entes queridos. Olha que interessante. A quem se oferece os melhores valores do coração. Então, olha só, naquele momento ali, tratar todo mundo, né, como uma família, como um ente querido. Né? É basicamente isso que o Cristo espera de todos nós, que Deus espera de toda a humanidade, né? Que a gente, né, trate um ao outro, né, como esses entes queridos, esses entes mais próximos, ou seja, uma família, né, humana, uma família aí, universal, né, até melhor dizendo. E que a gente ofereça, né, os melhores valores do coração, que a gente possa, né, realmente realizar esse trabalho, oferecendo aquilo que é de melhor em nós, né, sem esconder, sem querer, né, guardar, né, como na parábola dos talentos, né, foi lá, guardou um talento e depois devolveu, ou seja, não fez, não multiplicou, não levou adiante, não conversou, não ajudou. Então, assim, a gente precisa ter sempre essa boa vontade aí para com todos. Nunca falar de alto para baixo, olha que interessante isso, né? Mas compartilhar, isso que ele está falando, assim, da gente se colocar numa condição acima, né? Não é que a posição física ali seja de alto para baixo, né? Ele coloca, nunca falar de alto para baixo, mas compartilhar as necessidades e deficiências, né, dos circunstantes, né, transmitindo-lhes a clareza, né, transmitindo-lhes a certeza, né, de que carrega também consigo as mesmas lutas e problemas que lhes marcam a vida. Né. Então isso aqui é muito importante na hora que a gente está conversando, está falando, está, né, explicando, está numa palestra, está num grupo de estudo, da gente se colocar na mesma condição. A gente está na mesma condição. E às vezes ali aquele que está falando está numa condição, às vezes até, né, com mais débitos, né? Eu costumo brincar isso, né? Às vezes você tem tanto débito, você tem tanta, né, coisa a quitar, que você está ali trabalhando, que você está ali fazendo, você está numa condição de buscar essa redenção, né? Então, assim, não tem dessa de que quem está ali em evidência, ele é superior, ele sabe mais, ele é mais evoluído. Isso não existe, né? Isso não existe. A gente está na mesma condição, né? Ou às vezes, como eu falei, às vezes até inferior, diante ali de alguns que estão, na verdade, dando suporte para que aquilo tudo aconteça, né? Às vezes nas palestras tem isso, nos grupos de estudo tem isso. Então não é aquele, né, que está lá falando que é o mais evoluído. Às vezes tem um ali quietinho, que só fica ali dando um suporte energético, vibracional, a tudo ali que está acontecendo, né? Então a gente tem que desmistificar isso e sempre, né, trabalhar com humildade nesses momentos, né, porque somos instrumentos. Quem fala é instrumento, né, de um trabalho muito maior, né? E a nossa e o nosso ponto é, né, nos colocarmos à disposição desse trabalho de uma forma simples, verdadeira, né, para que a mensagem, né, possa ser, né, transmitida através de nós. E finalizando, orar antes de explicar ou de ensinar, para que a palavra se lhe transforme numa bênção de Deus. Então, ou seja, a oração, no início, ela nos promove uma conexão, né? Ela vai acalmar o nosso coração, ela vai fazer com que a nossa vibração se adeque a essas vibrações mais elevadas, vai proporcionar essa aproximação e a inspiração desses espíritos elevados, e daí a gente vai conseguir realizar esse trabalho de uma forma melhor. Bom, e é isso. Ficam aí as reflexões para todos.
são sempre os ensinamentos básicos, né? Humildade, paz, paciência. Estar sempre presente em todo momento, que a gente possa utilizar a nossa fala, né? A nossa conduta, os nossos pensamentos, né? Sempre a serviço do Cristo e sempre de acordo com os seus ensinamentos. Uma boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos ilumine sempre.